E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Flavilene e essa é a primeira parte da série de videoaulas a respeito do diagrama e instalação elétrica. O importante é vocês saberem interpretar os diagramas, tá? Então, para isso, eu trouxe alguns exemplos de acionamento de lâmpadas e como essa instalação é representada no diagrama multifilar e unifilar. Mas antes disso, vamos ver o que é diagrama. Diagrama de instalação elétrica nada mais é do que a representação gráfica do circuito elétrico. Em instalação elétrica, dois tipos de diagramas se destacam mais: multifilar e unifilar. E são eles que vamos ver com mais detalhes. Aqui tem um exemplo de instalação representadas nos dois diagramas. É um interruptor simples, acionando uma lâmpada e uma tomada. Caso tudo isso seja novidade para você, não se preocupe. A ideia nesse primeiro momento é entender o que é e quando utilizar cada diagrama, mas vamos ver com mais detalhes as ligações, os símbolos. Tudo bem? Observa que no diagrama multifilar é representado todo o sistema elétrico, ou seja, é indicado detalhadamente todas as ligações da fase, neutro, retorno, terra com os componentes, lâmpada, interruptor, tomada. Esse diagrama ele é utilizado para detalhar como é feita a ligação dos componentes. Mas um projeto de instalação elétrica residencial ele é inviável, porque ficaria um desenho muito grande, não é mesmo? Já no diagrama unifilar, a representação é mais simplificada, no qual são exibidos os conduítes, ou os eletrodutos, que é onde vai passar os fios para a ligação elétrica, a fase, neutro, retorno, terra. Sobre os conduítes é indicado os fios que irão passar nele. Cada condutor tem uma representação, que é mostrada na tabela. Esse diagrama é usado nos projetos elétricos para representar a instalação elétrica nas plantas baixas. Nessa primeira parte, separei alguns exemplos de interruptor simples acionando uma ou duas lâmpadas. Então, vamos lá? O primeiro exemplo nessa videoaula é um interruptor simples ou de uma seção. É aquele interruptor que só tem uma tecla. E nesse primeiro caso, ele irá acionar apenas uma lâmpada. Ele é composto por um interruptor e uma lâmpada. O interruptor irá funcionar como se fosse uma chave, ligando e desligando a lâmpada. Agora vamos ver como ocorre a ligação elétrica nesse circuito. Utiliza-se um sistema monofásico, ou seja, uma fase e um neutro. O neutro está representado na cor azul e a fase na cor vermelha. Só lembrando, se fosse um sistema bifásico, teria duas fases e um neutro. Vamos fazer a ligação. Tanto a lâmpada quanto o interruptor simples possuem dois conectores. A primeira ligação da lâmpada sempre será o neutro. Então, a fase é conectada no interruptor. E para que o interruptor comande a lâmpada, é feita uma ligação entre o interruptor e a lâmpada. Essa conexão é chamada de retorno. Agora, qual a importância de conectar o neutro na lâmpada? Caso precise de manutenção, para desenergizar a lâmpada, basta só deixar o interruptor aberto, que não chegará a tensão, e assim poderá ser feita a manutenção. Então, por questão de segurança, sempre se conecta o neutro na lâmpada. Beleza? E como que ficaria o diagrama multifilar e unifilar? Vamos ver. Começando pelo multifilar, desenhe aqui novamente o neutro e a fase para fazermos a ligação. O interruptor ele é representado por esse símbolo e a lâmpada por esse. Como vimos, o neutro é conectado na lâmpada. A fase no interruptor e entre o interruptor e a lâmpada é o retorno. Então, esse é o diagrama multifilar. A fase ela é conectada no interruptor, o interruptor é interligado com a lâmpada e, por fim, a lâmpada é conectada no neutro. Vamos ver como fica o diagrama unifilar. Aqui tem um exemplo de como os condutores estão dispostos. Esse símbolo é do interruptor e esse símbolo é da lâmpada. Essa letra A quer dizer que esse interruptor irá acionar a lâmpada A.
Coloquei a tabela novamente com os símbolos do diagrama unifilar para fazermos a ligação. Então, para começar, vamos apresentar aqui a alimentação do meu circuito, que é a fase e o neutro. A fase é conectada no interruptor, então a fase vai chegar até aqui no interruptor. O neutro vai até a lâmpada. Então, o condutor neutro tem que ser desenhado para chegar até a lâmpada. E entre o interruptor e a lâmpada, tem-se o retorno. Então, nesse conduíte, vamos desenhar o retorno. E esse é o diagrama unifilar. No próximo exemplo, vamos utilizar o mesmo interruptor simples, mas agora ele irá acionar duas lâmpadas ao mesmo tempo. Ou seja, ao pressionar o interruptor, as duas lâmpadas irão acender ou apagar juntas. Novamente, tem-se o sistema monofásico, com o neutro representado em azul e a fase em vermelho. Como vocês já sabem, o neutro vai ser conectado nas lâmpadas. E a fase no interruptor. E o que está faltando? A conexão do interruptor com as duas lâmpadas, né? Como um interruptor simples só tem uma tecla, só vai ter um retorno saindo do interruptor, e essa conexão irá nas duas lâmpadas. Lembrando que retorno é a ligação entre o interruptor e as lâmpadas. Agora vamos para o diagrama multifilar e unifilar. Começando novamente pela multifilar. Já está na tela o símbolo do interruptor simples e as duas lâmpadas. Agora, só fazer as ligações. Primeira conexão é o neutro nas lâmpadas. Agora a fase conectada no interruptor. E entre o interruptor e as lâmpadas é o retorno. Então, diagrama multifilar feito. Agora vamos para o diagrama unifilar. Vamos analisar dois exemplos de como os condutores podem estar distribuídos. No primeiro exemplo, o conduíte chega no interruptor e se divide em dois. Observe que o mesmo comando, que é a letra A, estão no interruptor e nas lâmpadas. Ou seja, como vimos, o interruptor irá acender ou apagar duas lâmpadas ao mesmo tempo. A tabelinha com símbolos está aí para ajudar. Lembrando que iremos utilizar a fase, o neutro e o retorno. Vamos começar com a alimentação. O neutro e a fase. O neutro vai nas duas lâmpadas. A fase chega até o interruptor, então já está ok. E entre o interruptor e as lâmpadas, eu tenho o retorno. Lembrando que é o mesmo retorno representado pela letra A. Vamos ver um outro exemplo com as lâmpadas colocadas em linha com o interruptor. Então, vamos começar com o quê? Com a alimentação, né? O neutro vai em todas as lâmpadas. A fase já chegou no interruptor, então está ok. E o retorno, representado pela letra A, sai do interruptor e vai para as duas lâmpadas. No diagrama unifilar, foi dados dois exemplos. Mas quando que será utilizado o primeiro ou o segundo? Vai ser sempre de acordo com o projeto elétrico e a previsão de onde irá passar a mangueira. Pode ser tanto o primeiro diagrama como o segundo ou ainda um terceiro. Então, depende do projeto. Beleza? No terceiro e último exemplo dessa videoaula, iremos utilizar um interruptor duplo, ou de duas seções. Ele possui dois interruptores simples e possui duas teclas. É utilizado para comandar duas lâmpadas ou um conjunto de lâmpadas de formas independentes. Ou seja, ao pressionar a primeira tecla
do interruptor, uma lâmpada acende. Ao clicar na próxima tecla, a outra lâmpada acende. Vamos ver então como fica a ligação desse exemplo. A alimentação está representada com o neutro em azul e a fase em vermelho. Primeira ligação é o neutro em todas as lâmpadas. A fase é ligada no interruptor. Agora tem um porém. O interruptor duplo tem 2 teclas. Então, ele tem 4 conexões. 2 que vão na fase e 2 retornos que irão nas lâmpadas. Então, a fase é ligada em uma das teclas do interruptor e depois faz-se um jumper para a segunda tecla. Agora é a ligação entre o interruptor e as lâmpadas. Lembrando que no interruptor simples, a quantidade de retorno é igual à quantidade de tecla. Se no interruptor duplo tem 2 teclas, então vai ter 2 retornos saindo dele. O retorno da primeira tecla irá numa lâmpada e o retorno da segunda tecla na outra lâmpada. Uma dessas ligações iremos chamar de retorno A e a outra de retorno B, beleza? Então, se eu clicar nessa tecla, a primeira lâmpada irá acender. E se eu clicar nessa tecla, a segunda lâmpada irá acender. E como fica o diagrama multifilar e unifilar? No diagrama multifilar, esse é o símbolo do interruptor duplo, com 4 conexões. E esses são os símbolos das lâmpadas. Primeira conexão é o neutro nas lâmpadas. Agora a fase conectada no interruptor. O retorno A. E por último, o retorno B. Pronto! No diagrama unifilar, vamos analisar os mesmos 2 exemplos de como os condutores podem estar distribuídos. O símbolo do interruptor duplo é esse. Repare que no símbolo do interruptor tem a letra A e a letra B. E, em uma das lâmpadas, a letra A e na outra, a letra B. Então, vamos, como de costume, começar com a alimentação. O neutro vai nas 2 lâmpadas. A fase chega até o interruptor, então já está ok. O retorno A vai nesse conduíte e o retorno B nesse caminho. O primeiro exemplo do diagrama unifilar está finalizado. Agora vamos ver o segundo exemplo, no qual o interruptor duplo está na mesma linha com as lâmpadas. Primeiro, vamos desenhar a alimentação. O neutro vai em todas as lâmpadas. A fase já chegou no interruptor. O retorno A vai até a primeira lâmpada. E o retorno B vai até a segunda lâmpada. Ou seja, passa por esse conduíte e por esse. Repare que o retorno A é representado desde o interruptor até chegar na lâmpada A. E o retorno B desde o interruptor até chegar na lâmpada B. E aí, pessoal, deu para entender? Vamos fazer uns exercícios, então, para praticar? O primeiro exercício diz: utilizando um interruptor simples, ou seja, de uma seção, faça o diagrama multifilar e unifilar do comando de um interruptor simples para acionar 3 lâmpadas ao mesmo tempo. Ou seja, o exercício pede para desenhar o diagrama multifilar e unifilar de um interruptor simples, que irá comandar 3 lâmpadas ao mesmo tempo. No diagrama multifilar, precisa desenhar a alimentação, o interruptor e as lâmpadas. E a partir daí, fazer as ligações. Primeiro o neutro nas lâmpadas, depois a fase no interruptor e, por último, a ligação entre o interruptor e as lâmpadas, ou seja, o retorno. Lembrando que o número de retorno é igual ao número de teclas. Nesse caso, o interruptor tem uma tecla, ou seja, um retorno. Multifilar está tranquilo, né? Para unifilar, eu deixei uma sugestão de como os conduítes estão dispostos. Mas se vocês quiserem usar outra disposição, fique à vontade, tá bom? Lembrando que os símbolos para representar a fase, o neutro e o retorno estão na tabela. Começa representando a alimentação. O neutro vai em todas as lâmpadas
e em seguida faz a ligação do retorno. Beleza? O exercício 2 diz: considerando o exercício anterior e utilizando um interruptor duplo, ou seja, de 2 seções, faça o diagrama multifilar e unifilar para que o acionamento de uma das lâmpadas seja acionada independentemente das outras duas. Ou seja, ao invés do interruptor simples de uma seção, igual ao exercício 1, agora será utilizado um interruptor duplo de 2 seções. Uma tecla do interruptor irá acionar uma lâmpada e a outra tecla irá acionar as outras 2 lâmpadas. Ou seja, tem-se 2 retornos. Beleza, pessoal? Então, vocês fazem esses 2 exercícios e até a próxima aula. Tchau!